para você é o algo mais positivo que pode lhe ocorrer nesse momento, porque se você conseguisse entender a quantidade de portas e novas situações em todos os campos que isso daqui vai abrir para você, talvez daí sim você não deixasse para depois, tá? E seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar. Essa é uma leitura semanal para o signo de Capricórnio. E é uma leitura geral para o coletivo do signo, bem solta, para você pegar somente a mensagem que você entende e sente que ressoa com você, que serve para você, sem precisar forçar nada, e isso é muito importante, tá, pessoal? Se você tiver um mapa astral, Capricórnio, além dessa leitura do signo solar, assista também as leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim, cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal, gostar dessa nossa maneira de trabalhar, fazendo as leituras, inscreva-se, por favor. Curta, comenta, compartilha, se lhe for possível, é claro. É que cada ação dessa contribui de forma generosa para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal, e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui. Assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem, que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho. E depois a gente fecha a sua leitura, vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes, Capricórnio, sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final dessa leitura, tá? Para Capricórnio, qual é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Capricórnio precisa saber essa semana ou quando encontrar essa leitura, por favor? Cara, um rei de espadas. É uma mensagem que se repete aqui para você há um tempo já nas leituras, né? Porque o rei de espadas ele fala da comunicação, ele fala da justiça, das verdades, né? É, quando algo me incomoda ou quando eu consigo perceber que algo não está em concordância com o meu viver existencial, né? O rei de espadas é aquele que, por um senso de justiça próprio, corta as situações que são indesejáveis e que posteriormente poderia interferir de alguma maneira na vida dele, tá? Então tem alguma coisa relacionado ao raciocínio, em se dar aquele privilégio de meditar, falar, puxa, olha, essas situações aqui não estão legal para mim, né? Será que compensa continuar com essas situações? Será que é hora realmente de se despedir, de deixar com que essas coisas se vá, até que possa haver um esvaziamento de mim mesmo para que novas possibilidades possam acontecer no meu caminhar, né, na minha peregrinação, no meu existir por essa vida? Né? Que tem energia de Gêmeos, Libra e Aquário também, os signos de ar, tá? Ó, um três espadas. Então a gente vê que sim, né? É uma confirmação, três espadas no centro da leitura. Há situações, independente de qual natureza são essas questões, né? O amor romântico, o trabalho, os projetos, as amizades, as questões familiares, né? Aquelas questões pessoais, íntimas, que eu não divido com ninguém, ou até algo a respeito da minha própria personalidade, por vezes, né? Então, cabe ao indivíduo que se conecta com essa leitura entender em qual área da vida isso conversa com ele. Porque o Três de Espadas é um arcano que ele se demonstra bastante desafiador, porque narra um indivíduo que constantemente está vivendo situações que o desagrada, que o entristece. Lembrar que o Três Espadas é um arcano relacionado a mentiras, enganos e traições, né? Então, bastante desafiador, só que a leitura já abre com o Rei de Espadas, que é o rei da justiça, da verdade, né? Poxa, deixa eu pensar, essa situação parece que não é mais favorável para mim.
né? Mas será que também existe algum apego de minha parte para com essa situação? Porque de repente, mesmo eu conseguindo enxergar que a situação por vezes se demonstra desafiadora, por que que eu não estou conseguindo soltar essa situação, né? São questionamentos que a gente precisa trazer a nível meditativo, né? Pensar sobre isso para que possa também o indivíduo incorporar nele essa questão de sim, olha, eu preciso tomar essa atitude, eu preciso fazer isso, porque em realidade, né? É a minha verdade, é a justiça para comigo mesmo nessa situação, seja ela qual for, tá, ô Capricórnio? Então, ó, Arcano Maior a Morte, tá vendo como que aqui tem algo que já ultrapassa, né, ou está próximo a atingir aí o seu prazo de validade? Tá, o Capricórnio, porque são situações três de espadas, né? Como a gente falou, três de espadas fala de mentiras, enganos, traições, situações que desafiam a nossa existência e por vezes faz a gente viver num contexto bastante negativo, né, da nossa vida. Então, o Arcano Maior, a Morte, ele sugere, né, a demarcação de pontos finais na nossa vida. Só que veja que interessante, né? Porque o Arcano Maior, a Morte, no mesmo momento que ele traz à tona essa questão do algo precisa ser degenerado, algo precisa ser acabado, algo precisa ser finalizado, no mesmo momento, quando isso entra dentro do indivíduo, né, por uma questão de consciência, um novo pode nascer, porque o Arcano Maior Morte fala do renascimento, é o arquétipo da Fênix também, né? O Arcano Maior Morte, ele está diretamente ligado com o signo de Escorpião, que num contexto astrológico, sem relacionar as pessoas, o signo de Escorpião lhe traz uma noção de tudo aquilo que precisa ser transformado na nossa vida, ressignificado, né? Num contexto mais místico, espiritual, esotérico, o Arcano Maior Morte vem a representar aquela águia, né, que é o signo de Escorpião nas suas oitavas superiores. Então, o indivíduo que entende essa mensagem, ele começa a ter um senso de libertação também, né? Porque ele sabe que há pontos finais que precisam acontecer, porque é isso que abre portas para a experimentação de uma vivência que talvez seja extraordinária e o indivíduo, por não se permitir aos pontos finais, fica bloqueando que esses acontecimentos possam se manifestar na sua imanência, na sua vida, na sua realidade, não é? Aí, ó, oito de ouros, né? Precisa aqui ter o empenho, a dedicação, né? Como a gente falou, poxa, deixa eu meditar um pouco a respeito de mim mesmo, deixa eu olhar para a minha vida como um todo, observar as questões periféricas, as periferias da minha vida e ver o quão isso está relacionado com aquele destino que eu quero vivenciar, com a vida que eu quero ter, né? Porque cabe a mim o trabalho de fazer os encerramentos. É uma coisa que não dá para terceirizar, né? Eu não posso pagar o outro para que ele possa finalizar as situações que eu preciso nesse momento finalizar na minha vida, já que agora eu sei, né, com a mensagem do tarô, que isso que é finalizado precisa pertencer ao passado, porque aquilo que eu quero experimentar, como o que eu lanço como um futuro, né, para a minha vida, um futuro agradável, depende justamente de como eu vou agir com essas questões a serem finalizadas, que precisam ser um passado, né? O oito de ouros é um arcano maravilhoso. Repare que nessa figura, né, nesse simbolismo, a pessoa ela fabrica as próprias moedas de ouro, né? Então perceba como que existe algo, Capricórnio, que cotidianamente impede a gente de prosperar, impede a gente de viver em uma abundância, né? Impede a gente de até mesmo, assim como esse indivíduo cria as próprias moedas de ouro, fabrica os próprios recursos, cotidianamente também existe algo que interfere na criação daquele futuro que eu quero experimentar, né? Seja isso daqui estando associado a qualquer contexto, tá? A gente já explicou anteriormente. Então, mas eu penso muito que vale essa reflexão, tá? Vale a pena nos tornarmos águia, né? Porque a gente falou desse simbolismo da morte que nas suas oitavas superiores representa uma águia e a águia é inatingível, né? A águia é o ser que representa a liberdade de tão alto que ela voa, né? E por falar em alturas,
Capricórnio também, né? São dois signos, né? Tanto Escorpião quanto Capricórnio nos zodíacos. No zodíaco que entende da seriedade da vida, entende desse subir, né? Subir as escadas, degrau por degrau, até alcançar a meta desejada. Só que o que acontece é que se a gente não faz esse trabalho anterior conversado, de soltar, de finalizar, de pôr os pontos finais, meu, o que a gente faz com essa bagagem que está tentando mais puxar a gente para baixo do que fazer com que a gente suba esses degraus, não é mesmo? Né? Então são reflexões que valem muito a pena ser meditadas, ó. E por falar em Capricórnio, a gente tem um rei de ouros aqui, que representa os signos de terra, touro, virgem e capricórnio, com mais tendência a Capricórnio para mim, né? Então veja como que esse trabalho, quando ele é levado a sério, ele pode fazer você se tornar um rei de ouros, seja você um homem ou uma mulher, desde que não haja a procrastinação, desde que não haja, deixa para depois, porque esse depois ele costuma não chegar e a gente sabe muito bem, né? Vamos ver mais com baralho da Maria Padilha? Só que eu percebo que essa finalização, seja ela de qualquer natureza que for para você, é o algo mais positivo que pode lhe ocorrer nesse momento. Porque se você conseguisse entender a quantidade de portas e novas situações em todos os campos que isso daqui vai abrir para você, talvez daí sim você não deixasse para depois, tá? E tomava as rédeas da situação a fim de resolvê-las imediatamente, porque em você deve existir o anseio de experimentar tudo isso que é novo que a gente narrou anteriormente, tá? Qual que é a mensagem para Capricórnio? Então, olha só que bonito, né? Alegrias e comemorações em cima do Rei de Espadas. Por quê? Porque a sua verdade, a sua justiça é estar em ressonância, é estar em convívio, é estar em comunhão com situações que lhe tragam alegrias e comemorações. Qualquer outra coisa que seja além disso deve ser inexoravelmente descartado, tá? Seja um amor romântico, um trabalho, uma amizade, uma família, um comportamento meu pessoal, um padrão de pensamento, não importa o que seja, tá? Mas o corte, a finalização, leva o indivíduo a experimentar na vida dele as alegrias e as comemorações que a vida anseia em entregar a você, tá? Mas é um trabalho individual, que a gente falou não dá para terceirizar. Ó, casamento feliz em cima do três de espadas. Então isso daqui pode representar assim que é essa situação que deixa Capricórnio mais desacreditado, que gera aí os anseios e os momentos desafiadores, pode ser causado tanto por um relacionamento, mas também pode ser uma coisa onde exista um envolvimento muito forte, né, da sua pessoa para com esse algo ou alguém, mesmo que não seja no campo do relacionamento, porque às vezes, né, o seu casamento tá ok, tá? Mas por vezes você percebe que, poxa, meu, olha, esse grupo de amizade que eu estou participando aí não tem muito mais a ver comigo. Eu percebo que é uma coisa que está me desgastando, me entristece, né? Ah, sei lá, as fofocas e coisa e tal. Pô, com as famílias a mesma coisa. Nem sempre os ambientes familiares costumam a ser produtivos, né? Na maioria das vezes são ambientes tóxicos. Mais do que isso, esse casamento feliz pode representar o como você lida com você mesmo, né? O quão aberto às concessões você está, né, se permitindo. Poxa, olha, isso aqui eu sei que pega meio mal para mim, mas eu vou fazer mesmo assim. Poxa, meu. As concessões tendem a criar uma dificuldade muito grande, impedindo a gente de ter a expansão de consciência, as renovações, se tornar uma águia, assim como a gente conversou anteriormente no arcano A Morte, tá? Ó, notícias breves. Notícias breves fala muito para mim, é um lápis, né? A gente pode.
É o lápis que dá a oportunidade, né, da gente escrever a nossa história novamente. Caindo em cima do arcano Mora-Morte só pode representar essa possibilidade de renascimento que alguém tem, tá? Poxa, olha, essa vida que eu estou vivendo não é que está em conformidade com o meu desejo, com a minha vontade. Poxa, mas deixa eu olhar para isso, que essa mensagem que o tarô propõe, né? Porque parece que aí mora uma possibilidade nova da experimentação de algo. O lápis, notícias breves, uma notícia que chega e faz você despertar para as inúmeras possibilidades que você pode vivenciar na sua vida. Tá? Só depende de você. Ó, pela porta da rua, número 33. Número de amadurecimento, né? Até mesmo espiritual, número de maestria. Então, pela porta da rua significa que sim, eu preciso me despedir de algo, né? Algo na minha vida está interferindo completamente no meu existir. Tá pesado, né? Eu quero chegar no topo daquela escada, né? Onde essa escada me leva? Onde essa montanha me leva? Eu quero esse subir. Mas e as minhas bagagens? Será que não está na hora de eu me desfazer de algumas delas para que eu possa sim experimentar aquilo que eu desejo? Aquilo que eu sei que eu mereço? Porque é uma questão de justiça e de verdade, não é mesmo? No primeiro momento, já que essa carta é a que abre a sua leitura, né? Então, se dedicar a isso. Por falar em justiça, né? Equilíbrio emocional e justiça. Número 17. 17 é a estrela que também fala de ascensão, de subida, de realizações, de conquistas, de cura. Tá? É mais ou menos como que está tudo disponível para você, mas também há aquela necessidade de soltar aquilo que está interferindo e atrapalhando. Vamos ver com o tarô maçônico para a gente encerrar a sua leitura, tá? Qual que é a mensagem para Capricórnio, por favor, nessa situação? É o desfecho. Ó, um dois de paus. Parece, Capricórnio, que tudo que foi conversado anteriormente abre possibilidade para a realização, né, no primeiro momento, de projetos, mas de projetos que eles tornam-se realidade, eles se como que fala? Bom, enfim, o dois de paus são planejamentos de sucesso que podem se consolidar, essa é a palavra, na sua vida, tá? Só que perceba que esse dois de paus vem embaixo do rei de espadas, né? Então eu preciso trazer aquelas lições à tona do rei de espadas conversado anteriormente, para que daí sim eu possa me permitir a novos planejamentos que me levarão ao sucesso na minha vida, seja em qual área for. O dois de paus é a carta que no tarô convencional é o indivíduo que segura um globo na mão. Sabe o que significa isso? Significa que ele entende que o mundo está cheio de oportunidades para ele. Então, por que que é planejamento de sucesso? Porque agora ele consegue ver que está tudo aí para ele, tá? E quando ele faz o exercício de soltar, de finalizar, de pôr o ponto final de fato em uma situação, aí sim que ele amplia as possibilidades dele, porque agora ele tem espaço para o recebimento. A Rainha de Ouros, né? Vindo confirmar essa possibilidade que alguém tem de chegar no auge. Porque assim como o Rei de Ouros, veio para você a Rainha de Ouros, e no desfecho, e no centro da leitura, embaixo do Três Espadas, né? Que então seria uma escolha de ou eu vivo esse meu Três Espadas até vai saber-se lá até quando, né? Ou eu tomo as rédeas da situação e vou me transformar doravante nessa Rainha de Ouros, tá? Para eu me sentir uma pessoa conquistadora, para eu sentir-me uma pessoa realizada,
né? E tudo aquilo que há de bom e de possibilidades que você possa vir experimentar, né? É uma troca, parece, aqui a ser feita, né? Bom, eu vou trocar essas situações que não estão em conformidade com o meu existir, porque eu quero essas condições da Rainha de Ouros na minha vida. Poxa, então eu vou abrir mão, sim, do que eu precisar abrir para eu ingressar nessa nova caminhada, nessa nova trajetória, nessa nova peregrinação. E mais uma vez um 8 de ouros, tá? Você pode aqui se tornar a pessoa que vai construir os próprios recursos, mas precisa de dedicação, né? Para que você possa se transformar nessa rainha de ouros, não adianta você estar preocupado com situações que não funcionam mais na sua vida. Essa que é a questão, tá? Vai depender do que você quer fazer num primeiro momento. E para fechar com chave de ouro, o arcano maior, o carro, que possibilita para o indivíduo a abertura dos caminhos, caminhos abertos, tá? Para onde você quer ir agora, depois que você colocou os pontos finais, que você resolveu o que você tinha que resolver que antes te atrapalhava, que agora você pode escolher a sua direção. Todas essas direções irão levar o indivíduo à vitória e ao triunfo, tá? Essa foi a sua leitura semanal. Espero que você tenha gostado. Mais do que isso, que tenha ajudado alguém de alguma maneira, trazendo um incentivo, um empurrãozinho, seja qualquer que for, a ajuda já está bom para mim. A minha missão é sempre ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudar ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito. Se você for novo no nosso canal e gostou, vai se inscrever agora para ajudar a gente. Curta, comente e compartilha se lhe for possível. E a gente vai se vendo sim nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso, você merece e até logo, Capricórnio.